Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos ouvir Crianças Famosas Michelangelo, de Tony Hart e Susan Hillard. Crianças Famosas Michelangelo, Tony Hart e Susan Hillard. Na primavera de 1475, em Caprese, numa pequena cidade italiana, Francesca Buonarroti deu à luz o seu segundo filho. Vamos chamá-lo Michelangelo, decidiu Lodovico, o orgulhoso pai da criança. Pouco tempo depois, o trabalho de Lodovico Buonarroti na administração de Caprese terminou. E a família toda voltou para a casa dos Buonarroti, que ficava em Florença. O bebê Michelangelo viajou com seus pais até lá e depois seguiu para Settignano, um vilarejo perto de Florença, onde ficaria aos cuidados de sua babá. A região de Settignano era muito rica em pedras. Havia pedreiras por toda parte, exploradas por britadores e escultores. O pequeno Michelangelo crescia em meio a formões e martelos, pois tanto o pai como o marido de sua babá trabalhavam com pedras. Logo você saberá tudo sobre pedras, Michelangelo, brincava carinhosamente sua babá. Enquanto Michelangelo brincava entre as pedras e pedreiras de Settignano, sua família crescia. Francesca e Ludovico tiveram mais 3 filhos. Mas, infelizmente, quando Michelangelo estava com 6 anos de idade, sua mãe morreu. 4 anos depois, Lodovico casou-se novamente. Michelangelo juntou-se à família em Florença, passando a dividir uma casa escura com seu pai, seus 4 irmãos, sua madrasta e um tio. O pai de Michelangelo não ganhava muito dinheiro, e para ajudá-lo, alguns de seus filhos foram trabalhar para comerciantes de seda e de lã. Michelangelo, entretanto, foi para a escola. Quando Lodovico descobriu que Michelangelo passava seu tempo na escola desenhando, em vez de estudando, ficou muito bravo. Você está perdendo tempo com arte? Nunca ganhará dinheiro, para você ou para a família. Michelangelo tinha o privilégio e a oportunidade de estudar, mas tudo o que queria era desenhar. Ele se tornou amigo de um menino chamado Francesco Granati, que estudava pintura com Domenico Ghirlandaio, um famoso artista florentino. Você tem um grande talento, disse Francesco ao ver os desenhos de Michelangelo. Vou ajudá-lo em seus estudos. Michelangelo ficou muito entusiasmado. Diariamente, Francesco trazia um dos desenhos de Domenico para Michelangelo estudar e copiar, e Michelangelo desenhava cada vez melhor. Até que um dia seu pai se deu conta de que nada o faria abandonar o desenho. Desisto. Você deve aproveitar seu talento e estudar artes com um bom professor, disse seu pai resignado. Michelangelo mal podia esperar para contar a Francesco que logo seriam colegas. Michelangelo tornou-se aprendiz de Domenico aos 13 anos. Ele aprendeu a difícil técnica dos afrescos, a arte de pintar sobre o gesso ainda molhado. Isso está muito bom, Michelangelo. Seu progresso é incrível, declarou Domenico. Domenico logo permitiu que seu talentoso aprendiz trabalhasse com ele em afrescos que fazia sob encomenda para igrejas e outros locais públicos, e que era considerado uma grande honra para Michelangelo. Michelangelo tinha apenas 13 anos quando pintou uma figura ajoelhada em um afresco de Domenico chamado O Batismo de Cristo. Um dia, após observar a cópia de um desenho de Domenico, feita por um colega aprendiz, Michelangelo, usando um pincel grosso, percorreu as linhas que já haviam sido desenhadas, melhorando-as. Você é melhor que nosso mestre, exclamou o aprendiz. O próprio Domenico sempre se surpreendia com Michelangelo.
Um dia, quando estavam trabalhando juntos em uma capela, Michelangelo começou a desenhar. Ele fez desenhos do que viu à sua volta: andaimes, cavaletes, banquinhos, além das tintas e dos homens que lá estavam trabalhando. Quando Domênico viu os desenhos que Michelangelo havia feito, ficou impressionado. Este menino sabe mais do que eu. Michelangelo estava sempre procurando por novas ideias. Com pena e nanquim, ele fez a cópia perfeita de uma gravura assinada por um famoso artista alemão que mostrava Santo Antônio atormentado pelos demônios. Michelangelo quis adicionar cores ao desenho. Preciso aprender mais sobre as cores para colorir os demônios com perfeição. Vou ao mercado observar as fantásticas cores das escamas dos peixes. Michelangelo fez cópias de trabalhos de outros artistas famosos, como Giotto e Mosaccio. Devo escurecê-los com fumaça para que pareçam mais antigas, quanto os desenhos originais, pensou Michelangelo, e assim ele fez. As notícias sobre o incrível talento de Michelangelo começaram a se espalhar. Lorenzo, o Magnífico, vivia no Palácio Médici, em Florença. Além de governar a cidade, Lorenzo era um grande amante das artes e colecionador. Lorenzo enviou uma carta a Domênico em que dizia: mande-me seus melhores alunos para estudarem com o famoso escultor Bertoldo, em meu jardim das esculturas. Orgulhoso com o convite, Domênico enviou seus melhores alunos, entre os quais estavam Michelangelo e Francesco. Michelangelo, fascinado com as esculturas que viu, ficou ansioso para fazer ele mesmo uma escultura. Poucos dias depois, Michelangelo começou a fazer a cópia de uma antiga cabeça de fauno que viu no jardim. A cara era muito envelhecida, cheia de rugas. Tinha o nariz quebrado e uma boca sorridente. Era a primeira vez que Michelangelo trabalhava em mármore, mas a cópia ficou excelente. Lorenzo resolveu dar uma volta pelo jardim para ver o trabalho dos meninos, e quando viu o fauno, ficou muito impressionado. Lorenzo percebeu que Michelangelo tinha colocado a língua e todos os dentes na boca do fauno. Ele riu e disse: mas você deveria saber que os velhos nunca têm todos os dentes. Alguns estão sempre faltando. Michelangelo levou a sério a crítica e, para agradar Lorenzo, quebrou um dos dentes de sua cópia do fauno e fez um buraco na gengiva para que desse a impressão de que o dente havia caído. Senhor, por favor, assim está melhor? Perguntou Michelangelo timidamente. Está perfeito, disse Lorenzo, rindo ainda mais. Lorenzo de Médici decidiu ajudar o jovem Michelangelo. Ele mandou uma carta ao pai do garoto perguntando se ele poderia ir morar no Palácio Médici. Tomarei conta de Michelangelo como se ele fosse meu filho, disse na carta. Ludovico concordou e aos 15 anos de idade Michelangelo ganhou seu próprio quarto no palácio e passou a fazer suas refeições com a família Médici. E mais, recebeu as chaves do Jardim das Esculturas. Michelangelo trabalhava muito e os outros alunos começaram a invejá-lo. Um deles ficou tão enciumado que quebrou seu nariz com um soco. Michelangelo ficou com uma cicatriz para o resto de sua vida. Durante sua estadia no Palácio Médici, Michelangelo fez muitas esculturas em mármore. Seu trabalho é tão belo que é difícil acreditar que é feito por um artista iniciante e não por um grande mestre, dizia Lorenzo. Em 1492, quando Michelangelo tinha 17 anos, Lorenzo morreu. Michelangelo ficou muito triste com a morte desse amigo tão generoso. Michelangelo voltou a viver com seu pai, que agora morava em Roma. No ano seguinte, comprou um enorme bloco de mármore e esculpiu uma estátua de Hércules, com 2,5 metros de altura, em homenagem a Lorenzo de Médici, o Magnífico.
O filho de Lorenzo, Piero de Médici, também ficou muito amigo de Michelangelo e sempre pedia seus conselhos na hora de comprar objetos de arte. Em um inverno, nevou muito em Florença e Piero perguntou a Michelangelo se ele seria capaz de fazer uma escultura de neve. Michelangelo fez uma linda figura de neve na entrada da casa de Piero. Todos ficaram encantados e Piero fez tantos elogios a Michelangelo que até Ludovico admitiu que seu filho era realmente muito especial. Michelangelo viveu quase 90 anos e fez algumas das mais belas obras de arte que o mundo já viu. Então, o tetraedro, ele é atribuído a ele o elemento fogo do planeta Terra. Bom, esses tetraedros já estavam prontos há muitos e muitos anos atrás, né? Há mais de 10 anos. Eles já foram cortina, já fiz cortina com esses tetraedros. Eu usei as cores quentes e cores frias. E vocês vão ver a escultura que eu vou fazer. Eu não tenho um bloco de mármore, né? Como o Michelangelo tinha. Então, eu tenho os tetraedros. Eu fiz a escultura com tetraedros. Ficou um pouco pesada a parte de cima. Eu fiz... Essa ideia foi tirada da internet. Depois eu vou colocar na descrição. Eu acho que o deles fica bem mais leve. O meu tá colocado com cartolina e fica tudo mais pesado. E eu também encapei ele com essa fita durex mais larga para proteger um pouco mais, porque eu já tinha feito os tetraedros escultura, né? E quando eu fui desmontar, acabou saindo a tinta e tal. Aí eu coloquei essa fita para proteção. Uma outra coisa também que eu vou colocar lá na descrição para vocês assistirem. É um programa da antiga TV Escola que se chama Mão na Forma. É bem bacana de ver. Lá tem bastante coisas interessantes para a gente assistir e ver. É isso. Oi, gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a escultura, né, de tetraedros. Tetra significa 4 e edros são as faces, né? Então, de todo jeito que eu virar o tetraedro, ele sempre vai ficar na mesma posição. Porque redros, significa banco, assento. Então, ele sempre fica da mesma maneira que se você mudar, sempre fica a mesma coisa. O tetraedro é um dos sólidos de Platão. Platão foi um filósofo grego. E não se sabe se foram os gregos ou não, que colocaram cada poliedro para um elemento, né, da Terra, do planeta Terra. E o tetraedro, ele é considerado, ele é... Ai, dá uma pausa aí. Ai, como é... Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, tá? Isso ajuda bastante o canal. E o YouTube entende que com vocês dando um like, eles podem passar para mais 5 ou 10 pessoas no YouTube. Aí mais pessoas podem ver o vídeo, tá bom?